A depender de onde você acompanha a CNN, deve ter recebido durante a madrugada um alerta no seu celular. Um falso alerta. Foi um alarme sonoro, acompanhado da mensagem misantropia, que significa ódio à humanidade. Em alguns casos, a palavra estava escrita de forma errada. O texto era acreditado à Defesa Civil, que emitiu uma nota para tranquilizar a população e fala em provável ataque hacker. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional acionou a Polícia Federal para investigar o caso. Pedro Moreira está lá em Brasília para trazer mais informações para a gente. Aquele baita susto, né, Pedro, durante a madrugada, eu recebi, sei que você também recebeu. O que as autoridades falam sobre esse episódio, Pedro? O que a gente já sabe, hein? Bom dia. Oi, Carol, bom dia para você. Ótimo começo de sábado. Para quem está com a gente, foi um baita susto, sim. Aqui no Distrito Federal, o alerta chegou exatamente a 1h20 da madrugada deste sábado. E no meu caso, pelo menos, Carol, foram 2 alertas seguidos, o que prolongou aquela sirene, né, extremamente alta que é disparada nesse tipo de situação. Bom, os primeiros relatos vieram do estado do Paraná. Por lá, o alerta tocou por volta da meia-noite, da 0h desse sábado. Depois tivemos relatos também no estado de São Paulo e na sequência aqui no Distrito Federal, mas há relatos em outros estados também. Esse levantamento de quantas regiões do país foram atingidas ainda está sendo feito. Mas eu, pessoalmente, Carol, conversei com conhecidos, amigos, parentes que moram em outras regiões e consegui constatar pelo menos que, por exemplo, em algumas regiões do estado de Minas Gerais o alerta não chegou e também no interior do estado do Rio de Janeiro, apesar de o Rio de Janeiro ter tido relatos contando sobre a mesma situação. Esse alerta, Carol, é proveniente daquele sistema que foi instalado, começou a ser implementado no Brasil no ano passado e ele prevê alertas das defesas civis dos estados e dos municípios. E é um alerta que é disparado independentemente se o celular está no modo silencioso, por exemplo, ele chega na tela principal do celular, né, com uma sirene sonora e uma mensagem. E ele também independe se a pessoa, qual tipo de número que a pessoa tem ou DDD. Ele é disparado de acordo com regiões geográficas. Neste caso, o que a gente teve inicialmente foram as defesas civis regionais tentando tranquilizar a população, né, as defesas civis do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro, enviando, comunicando, emitindo comunicados oficiais dizendo que se tratava de um alarme falso e que não havia nenhuma emergência acontecendo naquele momento. Um posicionamento do governo, um posicionamento nacional, só veio por volta das 5 da manhã, quando o Ministério do Desenvolvimento e Integração Regional divulgou uma nota informando dessa falha. O Ministério disse que por causa dessa falha o sistema foi tirado do ar por volta de 1h30 da manhã para que se evitasse que novos alertas fossem disparados indevidamente para a população. Nessa nota, o Ministério fala que o alerta utilizado foi o alerta extremo, que é o que prevê realmente a utilização do volume mais alto do celular, independentemente da sua configuração no momento. O alerta vinha acompanhado da palavra misantropia, em alguns casos com a grafia trocada, o último ar tinha sido substituído pelo número 4, e essa palavra misantropia significa ódio à humanidade. E o próprio Ministério do Desenvolvimento e Integração Regional atribui que provavelmente se trata de um ataque hacker. Bom, esse sistema, Carol, ele é disparado pelas defesas civis, mas ele é gerido pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. A Anatel também emitiu uma nota dizendo que esses alertas são encaminhados pelas prestadoras de telecomunicações por meio da tecnologia Cell Broadcast e são originados em plataformas próprias da Defesa Civil, cabendo às prestadoras de telefonia apenas a sua transmissão às áreas geográficas definidas. A agência tentou, Carol, chamar a atenção para a importância desse sistema, né, que ele apoia ações de prevenção e resposta a desastres, contribuindo para a proteção da população e a preservação de vidas. O Ministério do Desenvolvimento e Integração Regional também diz, Carol, que vai pedir à Polícia Federal para investigar essa invasão. Pedro Moreira acompanhando de perto agora investigações relacionadas a esse falso alerta, várias localidades registrando, portanto,
essa mensagem. Defesa Civil, portanto, negando a autoria, dizendo que, olha, a plataforma agora foi tirada do ar e investigações em andamento. Pedro, daqui a pouquinho a gente conversa mais. A gente volta a falar sobre aquele falso alerta da Defesa Civil que foi emitido durante a madrugada. É isso mesmo, muita gente recebeu esse alerta, um alarme sonoro com a seguinte mensagem, essa que você vê aí, misantropia. Nesse caso, temos aí a palavra escrita de forma errada. O que significa misantropia? Ódio à humanidade. E você vê um alerta que chega como alerta extremo, acreditado à Defesa Civil que emite uma nota dizendo, olha, trata-se aí de uma mensagem falsa, inclusive falando sobre essa possibilidade de um ataque hacker e já informando que o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional acionou a Polícia Federal para investigar o caso. Theo Cury está aqui, ó, no nosso telão. Você recebeu? Recebi. Eu também. Recebi 1h25 por aí. E inclusive o alarme sonoro era diferente daquele alerta comum que a gente recebe da Defesa Civil. De fato, chamando muito a atenção. Durante a madrugada, eu recebi por volta de 1h24, 1h23, exatamente o horário, olha aqui. Provavelmente aqui esse alerta foi de alguém da cidade de São Paulo. E esse foi o relato que temos aí durante a madrugada. Todo mundo acordando, sem entender o que estava acontecendo. E aí vem a Defesa Civil para tranquilizar a população. E agora a Anatel também se pronunciando, Theo. Começou no Paraná, né? Na verdade, algumas horas antes da população de São Paulo, de vários moradores da cidade de São Paulo e de outros estados, como por exemplo, lá em Brasília mesmo, como a gente viu o Pedro Moreira contando, antes de eles receberem, o Paraná já havia recebido e já havia uma nota oficial rechaçando a veracidade desse alerta lá no estado do Paraná. O mesmo se repetiu depois. Como foi muito tarde, só hoje cedo, hoje pela manhã, houve um posicionamento oficial da Anatel e também do Ministério, que é responsável pela Defesa Civil, Ministério do Desenvolvimento, da Integração e Desenvolvimento Regional. A Anatel, em linhas gerais, na nota dela, ela diz o seguinte, que as mensagens de alerta recebidas pelos usuários não foram emitidas pelas autoridades competentes e que não há, nesse momento, qualquer motivo para preocupação por parte da população em decorrência dessas mensagens que foram recebidas. Ressalta que os alertas encaminhados pelas prestadoras de telecomunicações por meio da tecnologia Cell Broadcast são originados numa plataforma própria da Defesa Civil e que a Defesa Civil está apurando o ocorrido. Um ponto importante, e aí tem que ser um ponto de serviço para tranquilizar a população, que a Anatel deixa muito claro. Reforça a relevância desse sistema de alertas, apto a cumprir o seu propósito de apoio às ações de prevenção e resposta a desastres, contribuindo para a proteção da população e a preservação das vidas. E o Ministério do Desenvolvimento, da Integração e Desenvolvimento Regional, também dizem que acionariam a Polícia Federal para investigar esse caso, para investigar o que eles acreditam ter sido um ataque hacker, porque chega nessa plataforma Cell Broadcast, a qual o Ministério tem acesso, a Defesa Civil atua e envia essas mensagens aos celulares cadastrados e, a partir disso, essa mensagem falsa. Nesse momento, Polícia Federal em contato com o Ministério da Gestão e Inovação e, ao mesmo tempo, com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional para analisar os termos dessa requisição, os termos dessa solicitação, para aí sim decidir se instaura ou não uma investigação sobre esse suposto ataque hacker da plataforma. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai ter entrevista sobre esse assunto, Theo, para entender por que algumas localidades receberam esse falso alerta, outras não receberam. A gente destacava, inclusive com o Pedro, cidades que não tiveram relatos desse falso alerta da Defesa Civil. Eu vou até citar aqui um caso, conversando com familiares e amigos em Belém, por exemplo, não receberam, mas nós que estamos aqui na cidade de São Paulo, sim, tivemos esse falso alerta durante a madrugada. O Theo destacava a nota da Anatel, também trago aqui a nota da Defesa Civil, dizendo que essa plataforma foi tirada no ar à 1h30 da manhã, justamente depois desse falso alerta que a população recebeu. E isso em várias regiões do Brasil. A própria Defesa Civil fala sobre isso. Mensagem disparada foi do tipo alerta extremo, que era justamente o que a gente via aqui em tela, e que continha essa palavra misantropia. E aí fala sobre o acionamento da Polícia Federal e que vai tomar as providências
para religar o sistema o mais rapidamente possível quando todas as condições de segurança forem restabelecidas. Para além dessa diferença de localidade, inclusive colegas nossos da CNN que não receberam um alerta durante a madrugada. Então houve uma discrepância aí nesse envio para algumas pessoas. Até mesmo no interior de São Paulo, né? Isso. Relatos aqui da nossa redação de que não receberam a mensagem. Bem, a gente está acompanhando, já em contato com a Polícia Federal, em contato com a Anatel, em contato também com o Ministério, com o Governo Federal, para entender o que aconteceu e, enfim, a gente vai atualizando aqui com o Theo Curi também. Combinado, Theo? Combinado, até mais. Até já. Estamos de volta com informações sobre aquele falso alerta da Defesa Civil que foi recebido por vários brasileiros durante a última madrugada. Foi um alarme sonoro acompanhado da mensagem que você vai ver em tela, misantropia, que significa ódio à humanidade. Inclusive, em alguns casos, como você vê aí em tela, a palavra aparecia nessa grafia, portanto escrita de forma errada, esse alerta extremo, como se essa mensagem tivesse sido enviada pela Defesa Civil, que teve que já emitir ali uma nota tranquilizando a população, tirando a plataforma do ar e falando em provável ataque hacker. O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, lembro aqui para vocês, já acionou a Polícia Federal para investigar esse episódio. E a gente vai buscar entender o que aconteceu com o olhar da tecnologia. Para isso a gente conversa com o Arthur Igreja. Ele é especialista em tecnologia e inovação, está ao vivo já aqui com a gente. Arthur, muito obrigada por nos atender. Bom dia. Olá, bom dia. Obrigado pelo convite. Vamos lá, Arthur. Diante do que a gente está acompanhando aí, quais são as hipóteses que a gente já pode trabalhar, hein? Olha, nós temos a hipótese de um ataque mais estruturado, mais elaborado, ou o acesso a um computador que poderia estar... que concedeu esse acesso, né, um computador comprometido da própria Defesa Civil, e trabalha-se também com a hipótese de que alguém conseguiu as credenciais de acesso. Isso, na prática, é o equivalente a quando alguém consegue usuário e senha, né? Então, e isso normalmente acontece por vazamento, pela chamada engenharia social, ou atacando, por exemplo, um aparelho de alguém que trabalha lá. Então, digamos que uma pessoa tem lá usuário e senha no seu smartphone, esse smartphone foi atacado, roubado, obtido, ou a pessoa foi descuidada, e aí alguém conseguiu esse acesso e usou o sistema, o que é extremamente preocupante, né? Porque é um sistema importante, é um sistema extremamente relevante, né, do ponto de vista social, que depende de confiança e que teve essa confiança agora quebrada, né, com a população. Então, imagina se quando você menciona, né, que o Ministério diz, olha, podemos ficar tranquilos, o sistema foi tirado do ar. Na verdade, nós não podemos ficar tranquilos, né? O sistema ele foi criado para um propósito, para um motivo. Então, se ele não está no ar, ele não está fazendo aquilo que deveria. E se chegou ao ponto em ter que tirar do ar, é porque ele tem alguma fragilidade bastante grande, né, que foi agora exposta. Então, o que eu quero dizer com isso? As hipóteses não são boas. Seja a hipótese do ataque, mas principalmente essa hipótese de que alguém simplesmente conseguiu o acesso e operacionalizou esse envio de mensagens, é algo que evidencia o quanto que precisa evoluir do ponto de vista de cibersegurança todo esse sistema. É que expõe essa fragilidade, né? Como você coloca, Arthur, nessa primeira interação aqui com a gente ao vivo. Como é que funciona esse sistema? E até o que explica, por exemplo, algumas localidades terem recebido essa mensagem e outras não? Carol, é um tipo de sistema chamado broadcast. Então, é uma autorização, né? Esse sistema foi desenvolvido em 2023 e aí as operadoras elas operacionalizam isso, né? Ou seja, vem a mensagem da Defesa Civil, ela vai para as operadoras e as operadoras têm ali um grau de prioridade nos aparelhos. Isso é usado no mundo inteiro, em diversas partes, então não é algo que existe só aqui no Brasil. Em vários países eu sempre enfatizo que isso é até mais utilizado, não só para essas questões climáticas, mas para vários eventos sociais. Então, do tipo, aconteceu uma manifestação ou violência fora de um estádio, vários países utilizam esse tipo de coisa. Pois bem, quando essa mensagem chega no smartphone, ela tem total prioridade, é por isso que a tela ela fica
fica, em muitos casos, bloqueada, ou seja, até a pessoa ver a mensagem. É por isso que tem esse som extremamente estridente, agudo, para chamar atenção, e se sobrepõe ao fato do smartphone, se ele está no silencioso, no não perturbe, não importa o modo, se o celular está carregado e ele está ligado, vai ter essa interrupção até que a pessoa visualize, né? Então, é um sistema de comunicação que tem altíssima prioridade no smartphone. Bom, respondendo em relação às cidades, normalmente esse tipo de envio, ele tem filtros, né? Então, nós não sabemos se, por exemplo, quem enviou fez essa seleção ou não fez essa seleção, de repente pode ter pego a última configuração que lá estava, mas fato é que em muitas capitais esse alerta chegou em diferentes horários, em alguns casos até com mensagens diferentes, o que também deixa muito evidente que esse acesso ele não foi pontual do ponto de vista de muito rapidamente fazer esse envio e sair do sistema, né? Porque nós tivemos diferentes horários, diferentes mensagens, a configuração foi feita. Então, quer dizer, quem estava fazendo isso fez isso por várias horas, né? E aí decidiu, por exemplo, caso de Belo Horizonte, a mensagem era diferente daquela que foi recebida aqui na região sul. Eu, por exemplo, recebi a mensagem no relógio, no smartphone, enfim, e agora eu fui ver as outras mensagens Brasil afora, então fica muito óbvio, fica muito claro que não foi algo tão pequeno assim, todo esse envio, né? Essa diferença de horários que você destaca, Arthur, expõe uma demora da reação no que se refere a essa possibilidade de um ataque hacker? Não há dúvida nenhuma, porque a partir do momento que isso aconteceu, o sistema deveria ter sido, quer dizer, se você sabe que não é uma mensagem programada, não é uma mensagem esperada, e obviamente fica óbvio pela mensagem enviada, o sistema deveria ter sido tirado do ar imediatamente. Então, sim, é um excelente ponto esse. Tivemos ali não só a fragilidade técnica, mas também a letargia na resposta. Então, claro, aconteceu numa sexta-feira à noite, logo depois do Jogo do Brasil, mas isso na prática, honestamente, pouco importa. Então, se nós tivemos aí algumas pessoas que receberam por volta das 10 da noite, nós temos relatos de outras regiões do Brasil que receberam depois da 1h30 da manhã, dá para ter uma ideia aí desse espaço temporal que não é pequeno, né? E aí, Arthur, a gente agora vai para uma outra etapa, né, de investigação. Então, temos a Polícia Federal sendo acionada pelo governo e, do ponto de vista da tecnologia, como funcionaria essa investigação? A investigação ela segue um curso de tentar identificar, primeiro, que tipo de ação que aconteceu. Então, foi um ataque que chegou no sistema, ele foi acessado, sabe, encontraram alguma fragilidade no sistema em si, ou foi simplesmente o uso de credenciais, usuário e senha. Isso foi feito através de um computador que estava comprometido e ele foi operacionalizado de forma remota. Então, primeiro tem que entender o acesso, né? Depois a investigação caminha para identificar quem fez isso e da onde fez isso. E aí ela vai, nessa etapa que é chamada de investigação forense, tentar estabelecer ali uma árvore, né, um caminho, não só de quais fragilidades foram expostas, mas quem esteve envolvido, que tipo de sistema que usou, que tipo de abordagem que fez, e até mesmo se existe a participação de alguém que faz parte da organização, né? Eu estou mencionando aqui, não especificamente em relação à defesa civil, mas isso é o que acontece nas empresas, é o que acontece quando tem um vazamento de dados, comprometimento de um sistema. Então, você precisa entender se teve participação, se teve descuido, se foi simplesmente um ataque de fato, mas eu te diria que o que já fica muito claro é o tamanho da exposição, da fragilidade, porque foi algo banal, eu diria, sabe? Não parece que tenha sido um ataque tremendamente estruturado. Agora, sempre importante enfatizar que a internet ela deixa esse caminho, ela deixa esse rastro, né? E também que a Polícia Federal ela se especializou muito nesse tipo de investigação ao longo do tempo. Bom, basta ver todo o papel da tecnologia na apuração e nas investigações que nós acompanhamos, em muitos casos, tristemente, ao longo da semana,
envolvendo o mundo da política e tantos outros cenários, né? Várias empresas acabam sofrendo esse tipo de ataque, mas a polícia hoje é muito eficiente. Então, a expectativa é que tem uma probabilidade grande de, com alguma velocidade, conseguir encontrar, identificar não só o que aconteceu, mas quem fez isso. Para a gente encerrar aqui rapidamente, Arthur, um ponto que fica aqui da nossa conversa é a exposição da fragilidade do sistema, da plataforma, enfim, a facilidade de acesso, já que consideramos aí esse provável ataque hacker, como a própria Defesa Civil coloca na nota que foi emitida. O quanto que essa fragilidade também expõe outras plataformas e outros sistemas? É uma boa pergunta. Veja, acho que no mínimo isso fica como alerta aqui, né? Claro que talvez seja a palavra errada para ser usada nesse momento, mas fica o alerta para todas as demais plataformas. Aliás, esse é um aprendizado em relação à cibersegurança, né? Parece que tudo está bem até que algo catastrófico aconteça. E, na verdade, a abordagem ela precisa ser muito diferente, ela precisa ser proativa. Não por acaso a cibersegurança aparece em todos os anos ali no top 3 de preocupações dos executivos do mundo afora. É por isso que é um mercado tão aquecido, tão demandado, mas ainda assim muito responsivo, né? Então, essa é uma plataforma governamental, é uma plataforma do Estado e que, enfim, tão logo nós tivermos mais informações acerca do que aconteceu, essa linha de segurança precisa subir e ela precisa ser usada, né, como aquilo que se chama de lições aprendidas, para que seja estabelecido no mínimo esse padrão em todos os outros sistemas. E quando eu menciono isso, veja, se foi um acesso com credenciais, ou seja, usuário e senha, não tem autenticação de 2 fatores, ou seja, não tem nenhuma validação por SMS, por gerenciador de senha, por um e-mail secundário, por coisas que são tão banais. Isso evidencia o quanto que é fraco, né, o sistema. Eu sempre faço comparativo com o nosso uso enquanto pessoa física, né? O grau de segurança, o grau de tecnologia que nós usamos, por exemplo, nos aplicativos de instituições financeiras, é um nível muito alto, e ainda assim, cai lá, nós temos problemas. Então, a questão a tecnologia, ela existe, ela está disponível, e daí a grande pergunta é, por que um sistema como esse, que demanda confiança, que agora chega lá na tela de milhões de pessoas, que agora, se chegar um novo alerta nos próximos dias, as pessoas vão ficar titubeando, né? Poxa, mas será que é um alerta sério ou não? A pergunta que fica é por que isso não foi implementado antes, né? Então, eu diria que beira o descuido, né? Parece uma coisa pequena, alguns poderiam falar, mas é só uma mensagem. Não, não é só uma mensagem. É um sistema importante, senão ele não teria sido desenvolvido, usado, e ele é usado em situações relevantes, em situações de emergência e proteção das pessoas. Então, enfim, tomara que sirva como um grande aprendizado. A gente começa com uma apuração do nosso analista Theo Cury. A Polícia Federal abriu uma investigação preliminar para apurar um suposto ataque hacker que teria levado ao envio de um alerta falso pela Defesa Civil durante a madrugada. A apuração, como eu disse, é do nosso analista Theo Cury, é destaque no site da CNN Brasil. Esse tipo de procedimento, segundo o Theo Cury, aberto pela Polícia Federal, antecede a instauração formal de um inquérito policial. A corporação tem em sua estrutura uma diretoria de combate a crimes cibernéticos e investiga os casos que envolvem órgãos federais ou que sejam crimes transnacionais. E agora a gente chama o Pedro Moreira, aqui de Brasília, para atualizar sobre essas informações, né, esse susto na população durante a madrugada por conta desse alarme falso. O governo identificou 10 alertas indevidos aos sistemas da Defesa Civil durante a madrugada. Segundo o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolff, a área de tecnologia ainda está apurando as causas e origens dessa falha no sistema. Mensagens foram enviadas em vários estados brasileiros, então eu chamo para cá o repórter Pedro Moreira, que traz as informações. Ele acompanhou uma coletiva que aconteceu mais cedo, né, Pedro? Então, o que a gente tem de atualização? O que as autoridades já falam sobre esse episódio? Boa tarde para você.
Oi, Carol. Ótima tarde para você também. Ótima tarde, ótimo sábado para quem está com a gente. Carol, houve pelo menos uma mudança na linguagem que o governo está usando para tratar deste caso. No início da manhã, uma primeira nota do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional falava em possível ataque hacker indevido ao sistema. Agora, o governo chama de incidente cibernético e diz que o caso está sendo investigado. Até agora, o que o governo conseguiu identificar é que esses disparos começaram a acontecer às 11h40 da noite de sexta-feira e se estenderam até 1h23 da madrugada deste sábado. Foram 9 disparos usando o Defesa Civil Alerta, que é aquele alarme mais invasivo que aparece na tela do celular, sem mesmo que a pessoa deixe ativado ali algum som, né? Mesmo que esteja no modo silencioso, esse alerta vai tocar e a tela permanece bloqueada até que o usuário feche a janela que se abre com a mensagem. E um dos ataques foi feito por meio de envio de mensagens de texto, por mensagens SMS. A gente também tem do governo, Carol, que por enquanto os relatos incluem estados como São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Paraná e Distrito Federal. E foi usado o nível de alerta mais alto utilizado pela Defesa Civil. Existem os níveis severo e extremo. Esse nível extremo que foi utilizado nessa última noite, ele usa o volume máximo do aparelho de celular, não importa a configuração que o usuário esteja usando no momento. Por isso, realmente foi uma experiência de susto, Carol, para muita gente que foi acordada por esse barulho, né? Bom, o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Voney Wolff, ele deu essa entrevista coletiva virtual na qual ele explicou o que o governo já sabe até o momento. Vamos ver o que disse o secretário. A gente conseguiu rastrear aí muitos estados, capitais, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Brasília. A gente não sabe se uma pessoa só ela conseguiu dar 10 alertas ou... porque à medida que a TI nossa foi descobrindo que os alertas estavam acontecendo, a TI entra e cancela o cadastro dessa pessoa, né? A princípio, se eu não me engano, o primeiro alerta foi dado do Paraná, só que dentro do nosso sistema tem uma regra. Quem está no Paraná, cadastrado no Paraná, ele só consegue dar alerta para o estado do Paraná. Ele jamais conseguiria dar alerta para outros estados, né? E o levantamento, a varredura que foi feita aí, dá conta de que houve 9 alertas usando o Cell Broadcast e um alerta usando o SMS. Então, a gente não sabe, é difícil responder, né? Se uma pessoa ou mais pessoas participaram desse ato criminoso aí. Nós já acionamos a Polícia Federal agora pela manhã, o nosso secretário executivo já entrou em contato com a Polícia Federal. Vai ter, sim, uma investigação.